A história da bicicleta, meus amigos, é uma viagem fascinante. Desde suas origens humildes até se tornar um dos meios de transporte mais populares do mundo, a bicicleta tem uma trajetória cheia de inovações e desafios. Uma mistura de criatividade, ideias novas e um baita impacto na vida das pessoas. A bicicleta não só revolucionou a maneira como nos movemos, mas também influenciou a cultura, a economia e até mesmo a saúde pública. Vamos voltar no tempo, lá para o comecinho do século XIX, bem antes dos carros e motores. Naquela época, as opções de transporte eram limitadas e muitas vezes desconfortáveis. As pessoas dependiam de cavalos, carruagens e, claro, de seus próprios pés. Em 1817, o barão Carl von Drais apresentou ao mundo a Laufmaschine, que em bom português significa máquina de andar. Essa invenção foi um marco importante, pois oferecia uma nova maneira de se locomover sem depender de animais. Imaginem só, uma estrutura de madeira, duas rodas e um banco, sem pedais. Era uma visão completamente nova e diferente do que as pessoas estavam acostumadas. A Laufmaschine era simples, mas engenhosa. Era como um patinete gigante, que a pessoa empurrava com os pés para se locomover. Embora parecesse rudimentar, essa invenção abriu portas para futuras inovações no design de veículos pessoais. Pode parecer simples, mas essa belezinha foi um passo e tanto para a gente se movimentar, viu? A Laufmaschine permitiu que as pessoas se movessem mais rapidamente e com menos esforço do que andar a pé. A Laufmaschine fez sucesso na Europa, mas tinha lá seus probleminhas. As ruas da época não eram pavimentadas e muitas vezes estavam cheias de buracos e obstáculos, o que tornava a viagem um tanto quanto desconfortável. As ruas eram esburacadas e a direção nada prática. Era um sufoco. Além disso, a falta de pedais significava que o usuário tinha que empurrar constantemente com os pés, o que podia ser cansativo em longas distâncias. Mas, como diz o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Os inventores não desistiram e continuaram a trabalhar para melhorar a Laufmaschine. Eles sabiam que havia potencial para algo maior e melhor. A sementinha da bicicleta estava plantada, e em pouco tempo, inventores de toda a Europa começaram a dar seus pitacos para aprimorar a criação do barão. Cada um trouxe suas próprias ideias e inovações, resultando em uma evolução constante do design. Foi aí que surgiram os pedais, os freios e sistemas de direção mais elaborados, abrindo caminho para a magrela que a gente conhece e adora hoje em dia. Com essas melhorias, a bicicleta se tornou mais prática, confortável e acessível para todos. A introdução dos pedais foi um divisor de águas. Agora, as pessoas podiam se mover mais rapidamente e com menos esforço. Os freios melhoraram a segurança, permitindo que os ciclistas parassem de maneira mais eficaz. Com o tempo, a bicicleta não só se tornou um meio de transporte, mas também um símbolo de liberdade e independência. Surgiram clubes de ciclismo, corridas e eventos sociais em torno da bicicleta, unindo pessoas de diferentes classes sociais. A popularidade da bicicleta se espalhou rapidamente pelo mundo. Cada país adaptou o design às suas próprias necessidades e condições, resultando em uma variedade incrível de estilos e modelos. Hoje, a bicicleta continua a evoluir. Com materiais modernos e tecnologias avançadas, as bicicletas de hoje são mais leves, rápidas e eficientes do que nunca. E claro, continuam a ser uma parte essencial da vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você subir na sua bicicleta, lembre-se de toda a história e inovação que a tornaram possível. Cada pedalada é um tributo a todos aqueles que, ao longo dos séculos, contribuíram para a evolução dessa incrível invenção. A bicicleta é mais do que um simples meio de transporte. É um símbolo de progresso, liberdade e a eterna busca humana por inovação. E assim, continuamos a pedalar rumo ao futuro.
Na segunda metade do século XIX, a coisa começou a andar de verdade para o lado da bicicleta. Antes disso, as bicicletas eram rudimentares, sem pedais e com um design que deixava muito a desejar. Eram chamadas de Laufmaschine, ou máquina de correr, e exigiam que o ciclista impulsionasse o veículo com os pés no chão, como se estivesse correndo. Em 1860, na França, Pierre Michaud e Pierre Lallemand, dois franceses para lá de criativos, desenvolveram o velocípede, uma versão turbinada da Laufmaschine, com direito a pedais na roda dianteira. Essa inovação foi um marco, pois permitiu que os ciclistas usassem os pés para pedalar em vez de empurrar o chão. Os pedais foram uma mão na roda, ou melhor, nos pés. Com essa adição, a eficiência do velocípede aumentou significativamente. Agora, os ciclistas podiam manter um ritmo constante e viajar distâncias maiores sem se cansar tanto. Agora dava para ir mais longe e mais rápido. As pessoas começaram a ver a bicicleta não apenas como um brinquedo ou uma curiosidade, mas como um meio de transporte viável. As cidades começaram a se adaptar a essa nova invenção, com ruas mais largas e pavimentadas para facilitar o uso das bicicletas. Mas, convenhamos, pedalar aquele trambolho ainda era para os fortes. O velocípede era pesado e difícil de manobrar, exigindo muita força e habilidade dos ciclistas. Além disso, a posição elevada do assento tornava as quedas mais perigosas. As rodas eram de ferro puro, sem aquela maciez do pneu, e a suspensão nem se fala. Cada pedregulho na estrada era sentido pelos ciclistas, tornando a viagem desconfortável e, muitas vezes, dolorosa. Era como andar de carroça em estrada de chão batido. A falta de amortecimento fazia com que cada solavanco fosse transmitido diretamente ao ciclista, o que limitava a popularidade do velocípede entre as pessoas comuns. O velocípede, apelidado de quebra-ossos, era um desafio e tanto, mas quem disse que isso desanimou o pessoal? A paixão pela bicicleta continuava a crescer, e os inventores não paravam de buscar maneiras de melhorar o design e o conforto. A vontade de ter um meio de transporte mais confortável era grande, e a busca por soluções continuou a todo vapor. Os inventores experimentavam diferentes materiais e designs, tentando encontrar a combinação perfeita que tornasse a bicicleta mais acessível e agradável de usar. E não é que em 1888, o escocês John Boyd Dunlop inventou o pneu de borracha maciça? Uma revolução. Essa invenção foi um divisor de águas, pois os pneus de borracha absorviam os impactos e proporcionavam uma viagem muito mais suave. A introdução do pneu com câmara de ar, então, foi a glória. Com os pneus pneumáticos, a bicicleta se tornou ainda mais confortável e eficiente. As viagens longas deixaram de ser um martírio e passaram a ser uma experiência prazerosa. A bicicleta ficou muito mais macia e confortável, conquistando de vez o coração das pessoas. Com o tempo, a bicicleta evoluiu ainda mais, com novos materiais, designs aerodinâmicos e tecnologias avançadas, tornando-se um dos meios de transporte mais populares e amados do mundo. Com o advento do pneu de borracha, que proporcionava uma viagem mais suave e confortável, e as melhorias significativas nos sistemas de freios e marchas, a bicicleta viveu a sua época de ouro no final do século XIX. Essas inovações tecnológicas transformaram a bicicleta em um meio de transporte mais seguro e eficiente, atraindo um número crescente de entusiastas. Ela deixou de ser coisa de aventureiro e virou febre. Antes, a bicicleta era vista como um brinquedo caro ou uma ferramenta para os mais ousados, mas com essas melhorias, ela se tornou acessível e prática para o dia a dia. As pessoas começaram a usá-la não apenas para lazer, mas também como um meio de transporte confiável para ir ao trabalho, à escola e até para fazer compras. Todo mundo queria ter uma magrela. A produção em massa tornou o preço mais camarada e, em pouco tempo, as cidades e os campos estavam cheios de bicicletas. As fábricas de bicicletas surgiram em todo o mundo.
produzindo milhares de unidades para atender à demanda crescente. A bicicleta se tornou um símbolo de modernidade e progresso, e possuir uma era um sinal de status e liberdade. A magrela representava a liberdade. Dava para ir trabalhar, visitar os amigos, passear e conhecer novos lugares, tudo numa boa. As pessoas começaram a explorar suas cidades e arredores de uma maneira que nunca haviam feito antes. A bicicleta permitia que elas se deslocassem rapidamente e sem depender de horários de transporte público ou de animais de tração. A popularidade da bicicleta também deu um empurrãozinho na inovação. Surgiram modelos para todos os gostos e necessidades. Bicicletas para corridas, para viagens longas e até as primeiras bicicletas dobráveis. Imaginem só! Essas inovações permitiram que as bicicletas fossem usadas em uma variedade ainda maior de situações, desde competições esportivas até viagens de longa distância e até mesmo para facilitar o armazenamento em espaços pequenos. A bicicleta também influenciou a moda e a cultura da época, viu? As mulheres, principalmente, viram na magrela um símbolo de liberdade e independência, quebrando regras e costumes da época. Elas começaram a usar roupas mais práticas e confortáveis para pedalar, o que levou a mudanças significativas na moda feminina. A bicicleta se tornou um catalisador para a emancipação das mulheres, permitindo que elas se movimentassem livremente e participassem mais ativamente da vida social e econômica. Além disso, a bicicleta fomentou a criação de clubes de ciclismo e eventos sociais, onde as pessoas se reuniam para pedalar e competir. Esses eventos ajudaram a fortalecer a comunidade e promover um estilo de vida mais ativo e saudável. As competições de ciclismo se tornaram populares, atraindo grandes multidões e incentivando ainda mais inovações tecnológicas nas bicicletas. Em resumo, a bicicleta no século XIX não foi apenas um meio de transporte, mas um fenômeno cultural que transformou a sociedade de várias maneiras. Ela trouxe liberdade, inovação e um novo senso de comunidade, deixando um legado duradouro que ainda podemos ver e sentir nos dias de hoje.